Zero para mais um dia de ProsaCast do Ecomuseu do Off-Road. E hoje a gente trouxe Jober Guerra, o cara que eu vou até ler algumas coisas aqui porque para mim é uma alegria muito grande. Ele é o nosso mestre conselheiro, o meu conselheiro desde o começo. Quando comecei essa história, eu fui apresentado pelo Boca, a pessoa que abriu a perdida, e aí as coisas tiveram uma dimensão muito boa. Então, sejam bem-vindos ao ProsaCast do Ecomuseu do Off-Road, um espaço dedicado a preservar e compartilhar a memória do motociclismo, do Fora de Estrada de Minas Gerais e do Brasil. Hoje temos a honra de receber uma verdadeira lenda do motociclismo de Belo Horizonte, Minas Gerais, por que não do Brasil, né? Que fez muitas viagens também. Jober, porque é um nome francês e de garbo e elegância, que ele merece essa Jober Guerra. Ele é um dos pioneiros do off-road mineiro, responsável pela abertura da famosa trilha Perdida, que ia para a Fazenda dos Mendes, e que viveu de perto os primeiros passos da cultura motociclista dos anos 70, né? Dos anos 70, 60, aliás, anos 60 em Belo Horizonte, anos 70 ele chega em São Sebastião das Águas Claras, o nosso querido distrito de Macacos. Jober também conviveu com personagens históricos da comunidade, conheceu mecânicos mais emblemáticos da capital e frequentou lojas, bares e locais que marcaram época. Hoje vamos resgatar essas histórias e registrar um pedaço fundamental da história e da memória do off-road e do motociclismo mineiro. Jober, seja bem-vindo ao nosso ProsaCast. Prazer é todo meu. Aqui é um ProsaCast mesmo. Aqui Sim. a gente vai batendo papo e vai lembrando de uma coisa, vai levando a outra. Perfeitamente. Para a gente começar, eu queria que você me falasse como é que aparece essa paixão, como é que surgiu, né, essa centelha, né? Literalmente essa centelha. Sim. Que te trouxe esse universo que tem essa história toda no motociclismo. Como é que essa história começa e quando ela começa? E onde ela começa? Bom, começando do início, essa parte aí ciclística, eu sempre gostei muito de carro, veículo com 4 rodas, carro de corrida, de competição, etc. e tal. Mas eu comecei a perceber que Belo Horizonte estava tendo assim, um novo acontecimento, que era o surgimento de motocicletas, assim, com um design mais novo, elas mais leves e tal, que eram japonesas. E achava aquilo bem-vindo, gostava muito, achava interessante, às vezes tinha uma parada assim, a gente ficava olhando os detalhes, etc. e tal. E um belo dia, um amigo falou assim, olha, tá alugando moto ali agora, vocês vão alugar uma motinha pra gente dar um passeio, etc. Tal. Você já andou de moto? Não, nunca andei de moto. Não. Vamos fazer isso? Então fomos 3 pessoas lá alugar essa moto ali na rua Emorés. Ela era de uma loja que ela se chamava, esqueci o nome agora, mas depois eu vou lembrar, que era lá no conjunto JK. Foi a primeira loja Yamaha que teve aqui. E ele fazia aluguel de moto nessa oficina, que era uma oficina na rua Emorés. Então nós alugamos a F5, uma Yamaha 2 tempos, 50 cilindradas, e fomos aprendendo de moto até chegar no Mineirão, onde nós já estávamos concebidos a fazer uma provinha ali no entorno do Mineirão, de moto, né? Que a gente sempre fazia ali de carro, etc. Muita corrida, muito pega e tal. Ali, realmente ali tem aquele sangue, aquele DNA que está ali na parte externa do Mineirão, que a parte interna, futebol, indiscutivelmente. Na parte externa, são esses fatores aí sobre rodas, né? Então nós fomos aprendendo pelo caminho, passar marcha, como é que freia, etc. Fomos aprendendo tudo assim, em cima da hora. E foi bom, não teve acidente nenhum, não teve nenhum percalço. E rodamos aquilo lá bastante, fizemos a volta lá do conjunto todo, né, que tinha as corridas que aconteciam lá, faziam o percurso todo. Aí marcamos para outras vezes, fomos mais umas 2 ou 3 vezes, até que um desses amigos meus comprou uma moto.
E em seguida ele me ofertou, falou, Alberto, eu tô querendo passar para outra, tal, você quer ficar com essa moto? Te vendo ela, te faço um preço bom e tal. Eu aceitei. Que moto que era? Então começou aí, já, ao invés de ser uma Yamaha, já foi uma CS2E, 180 cilindradas, 2 cilindros, uma moto muito boa, com partida elétrica. Partida elétrica? É, que já, na época já tinha umas 2 ou 3 já circulando aqui em Belo Horizonte. E foi muito bom, porque aí eu aperfeiçoei aquilo, tudo que a gente aprende. É a mesma coisa de sair de um kart e você pegar um carro tudo tem aquele... Saiu da bicicleta, foi uma moto. São as etapas. Aí você não sai, você nunca andou no negócio, você vai andar com uma 750 nos X km por hora, que não vai dar bem, não vai sair dar bem. ruim. É. Então, o que acontece? Paulatinamente eu fui andando, acostumando, fazia passeios, fazia assim, pequenas viagens assim, intermunicipais. Andava muito na Pampulha, em volta da Pampulha, que foi assim um lugar excelente para aprender a andar de moto. Na época não tinha tanto movimento quanto hoje. Então isso aí contribuiu muito. Era bem longe, devia ser então bem longe. Contribuiu muito. E depois eu passei para uma 350. Depois de ficar com essa aí um ano e tanto, eu passei para uma 350, uma Suzuki T350. Foi muito boa também. Fiz passeios assim bons, fiz viagens para outras capitais. Na época, e era uma coisa que eu até fiquei muito feliz de poder ter feito isso, porque dá uma autoconfiança na gente. Porque as motocicletas, elas não tinham assim, revendas para todo lado, não tinha oficinas para todo lado. Poucas pessoas conheciam a moto, ou nem sequer conheciam. Mas as que eu tive nunca me deram problema. E que rodava o quê? Morini, Triumph, BSA, Harley? Isso, exatamente, era isso aí. Tinha uma turma de doido lá na floresta? Tinha um lugar lá na floresta que tinha umas oficinas, algumas coisas assim? O berço mesmo que eu também acho do motociclismo em Belo Horizonte começou na floresta, né? Com o seu Eugênio Volpone, que ele foi que incrementou digamos assim, o motociclismo em Belo Horizonte. E ele alugava essas bicicletas, essas motocicletas? Não, você alugava? É. Não. Engraçado, aluguel de moto naquela época tinha que ter muita confiança, você tá doido. Esse aí era na rua Aimorés, que era lá do Motoyama, lembrei do nome, Motoyama. Ele alugava essas motos que ele fazia importação. Olha só. Ele não tinha a bandeira da Yamaha, mas ele fazia importação, etc e tal, e combinou alguma coisa lá com a Yamaha, e ele recebia fazia esse aluguel. Aí montou esse aluguel. Ajudou muita gente a começar, né? Exatamente. Esse aluguel de moto foi bom porque justamente trouxe mais uma novidade, né? Porque a motocicleta até então, naquela época, era época assim, de pessoas rebeldes, de mau caráter, bandido. Era um povo meio alternativo, né? Meio maluco, né? Então isso aí veio e mostrou também o outro lado, o lado saudável, sadio, alegre da motocicleta. Né? Não quer dizer que isso aí seria uma coisa que aqui você só para... Não, existia um preconceito, sim. Existia, sim. Né? Existia, sempre existiu. Ainda mais essa turma meio esquisita, meio suja. Quando começou a chegar em macacos, eu estava meio sujo demais. Porque trazia certa desconfiança. Trazia o que não era normal. Né? O pessoal, quando não está acostumado com determinadas coisas, ele não se acostuma com aquilo logo de cara. É preciso de você dar a cara mais vezes para eles saberem quem como é que você age, como é que você fala, né? Se fala palavrão, se não fala, se mantém direitinho. Se a moto é lavada, se a moto é mais sujinha. Exatamente, se está caindo aos pedaços, se está arrumadinha, tudo isso faz parte, é uma conceitualização, porque a pessoa já faz aquela leitura. Verdade. Onde você chega com a sua moto, a pessoa já faz aquela leitura. Por isso que quando nós chegamos depois da trilha, lá na Savassi, onde estava todo mundo limpinho, perfumado, as motos limpas com seus cotonetes. Isso aí nós vamos falar dessa turma da pesada. Essa turma da pesada. Chegava lá com a turma, com a moto suja de lama, poeira, aquela coisa e tal. Você fala, fulano, saía aquela nuvem de poeira. Né? Então chocou um pouco, mas depois o pessoal foi se acostumando, foi moldando naquilo ali, aceitando, e passou até a pertencer a esse grupo de moto off-road. Muita gente do asfalto veio fazer trilha. Muita gente passou a ter a moto esporte e a off-road, para poder, nos finais de semana, passear nos lugares. Tinha uns pega na lagoa. Tinha uns peguinhos na lagoa, mas eles não eram assim, digamos, ficava mais na área do Mineirão mesmo, como na época dos carros também. Sim. Ficava tudo ali. Aliás, o Mineirão é a única opção.
né, que tem de lazer para esse tipo de esporte. Eu acho que é o Mineirão. Outro, além disso, agora, aqui perto de Belo Horizonte, é em Curvelo. Curvelo agora tem um autódromo. Né? Mas fora disso, nunca teve assim, uma pista própria, coisa, nunca teve. Só para a gente lembrar aqui rapidamente, vocês chegavam aqui, como é que era macacos, como é que era a população de macacos, como é que era o piso de macacos, como é que era a construção de macacos. Então, assim, Augustinho, até maravilha, né? Porque eu achava que é onde ia a Mercearia dos Bons. Não, mas era um pouquinho mais para lá e Dona Dica lá em cima. Sim. Mas como é que era essa população, como é que era essa chegada? Não tinha água, né? A gente estava falando exatamente isso, dessa riqueza, né? Que a gente tinha de água aqui, da água da Skol, que era a segunda melhor cerveja do Brasil e tal. Mas quando você chega, chegou aqui só nesse dia da chuva, ou você já tinha chegado de dia? Como é que era essa recepção? Como é que era essa população? Como é que era Macacos? Sim. Em 74, né? A bem da verdade é o seguinte, eu já tinha vindo aqui antes, sem chuva, sem tempestade, sem nada, só com a poeira, para poder ver o lugar que eu gostaria de vir com chuva, para poder saber como é que a moto se comportava debaixo daquele tipo de piso, molhado, cascalho e tudo. Eu gosto muito desses detalhes, isso aí sempre me ajudaram muito. Então, eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim foi durante o dia. Mas eu cheguei num lugarejo, pequenininho, era assim, você podia contar o número de casas. À esquerda tinha, assim, me parece, pessoa que... Você chegava no assim, pé da capela. Até a subidinha da capela. Aí você chegava pelo rio, né? Você chegava por trás ali. Sabe onde tem aquela ponte, onde acumulava uma lama, que inclusive até treieiro ficou preso ali por causa disso, porque na época o volume de lama lá era muito grande. Em cima da pontezinha. A ponte era de concreto. Tá, não, isso é na entrada da Perdidas lá na frente. Lá depois do Jardim Petrópolis. Aqui, ó. Isso era no começo da Perdidas. Onde você pegava Speedway ou você seguia. Ou então eu estou falando besteira. É a ponte que a gente passa hoje, que ela era assim? Ela era assim. Então tem aquela subidinha, aí você já vê a capela na frente, a igrejinha na frente das duas torres, onde eu queria ter casado. Pra você ter ideia do tanto que eu me identifiquei, que eu queria casar aqui. Não me casei devido à idade avançada da minha avó, o traslado dela para cá, etc. E tal. Entendi. Ela já era centenária, então para não complicar as coisas, eu tive que fazer o casamento. Meus planos eram de fazer o casamento aqui na capelinha. Então, logo na chegada, assim, a gente chegava, virava à direita. Quando você virava à direita, você já chegava, você já via que tinha uma casinha aqui, outra casinha simples aqui, o telefone público. Isso. E esse telefone público era em frente a um lugar que o sujeito tinha criação de porcos. Isso. Tinha criação de porcos. Exatamente. Depois vinha mais uma casinha e a casa do Augustinho. Aí você tem a subidinha da Dona Dica. Do lado de baixo só tinha mais uma pessoa que vendia. Você falou aí, falei que não tinha sim. Logo depois do Agostinho. Sim, Joselino, José. Eu esqueci o nome dele, mas tinha sim. Vendinha lá, sim. Você tem razão. E é porque eu não tinha prestado atenção que eu estava fazendo o roteiro aqui, só diante desse fato que você falou. Indo para a cachoeira, do lado direito, tinha uma casinha lá que o sujeito tinha. Era o comércio que tinha ali, local era esse. Sim. Era só esse. Ou seja, tinha um sujeito que vendia, fazia abate de carne de porco, para venda, etc. E tal. E o seu João falou que era mais para a população, porque não dava volume. Era mais local. Era mais local. Tinha pessoa que tem criação de galinha, produzia ovos, né? Ou seja, essas coisas assim que esses produtos locais, né? São de praxe, né? Em todo lugar, assim. Joanico. É Joanico? Joanico. Bar atrás, o orelhão era do Joanico. Que era esse dos porcos. Sim. Sim. Era isso, lembra? Agora, esse aí na ida da cachoeira tinha sim. Era todo branquinho. Ele era do lado, já tinha portinha de abaixar, etc e tal. É onde que era o rancho do tropeiro depois? Virou o rancho do tropeiro? Tinha uma casa que era tombada, uma casa que ela era torta. Sim. Logo na entrada tinha assim um monte de bambuzal. Sim. Um bambuzal. Sim. Aí tinha esta casa que o rio, quando a gente passava nos fundos do terreno dessa casa. Sim. E eu ainda contei, na época tinham 14 pés de jabuticaba. Uma vez eu me deparei com um fato, que estávamos nós lá, o Zé Davi, o Zé Neto, o Agostinho
eu e tinha mais uma pessoa. Essa pessoa chegou logo em seguida, que eu não me lembro quem foi. Eu pensei até que fosse o Fiote, mas não era o Fiote não. Eu perguntei a ele depois, então ele falou, não era eu não. Ele não tirou o capacete. Só demorou um pouquinho, disse, oi, tudo bem, e seguiu viagem. Eu falei, gente, nós estamos em cima de 5 motos aqui, que elas custam caro, mas muito caro. Se nós dispuséssemos um valor de 5% de cada moto dessa aqui, com certeza nós compraríamos aquela casa ali e faríamos ali uma sede de um clube. Ia ser o primeiro... Aí veio esse insight. Eu falei, poxa, aqui, de tanto que eu já estava indo lá, os outros ficou uma coisa assim meio vaga, porque era a segunda, terceira vez que eles estavam vindo aqui. Eu já tinha vindo aqui umas 15. Perdidas para você já... inclusive você trazia a turma no dia de lua cheia. Tem esse caso? Esse daí tem. Esse caso foi o seguinte, eu não encontrei adeptos, porque o pessoal ficava assim, o Gilberto ele tá delirando, rapaz, você tá louco, se você for seguir o Gilberto, você tá perdido, bicho, que para ele cisma, ele entra, monta na moto e vem. Aí eu consegui trazer o Chico Lender. Olha só. O Chiquinho era revendedor da bandeira Honda, e ele tinha uma XL lá de demonstração, etc e tal. Eu falei, o Chiquinho, você topa, eu tenho um lugar assim bacana, eu gostaria... Ele depois, pelo que ele me disse, para não ver constrangimento nem nada, ele falou que ele já conhecia isso aqui, mas de passagem talvez. E também pelo negócio de BMX. Também eu acho que ele já conhecia de notícia, etc. Então, mas assim, do procedimento dele vir aqui, de moto aqui, eu acho que até ele não tinha vindo. Nós saímos de lá 3h45 da manhã para vir para cá. Nossa, que maravilha, hein? Quando nós chegamos... O céu viu de nascer era ali, né? 4 e pouco, 4h10, 4h15, porque nós vínhamos pelo asfalto, justamente para ganhar tempo, para poder chegar aqui. A torrezinha estava cruz do lado de fora, estava tudo aquela nuvem branquinha. Sim. Aqui tudo tinha aquele manto branco aqui em cima do povoado. Porque ali tem um rio de um lado, um rio do outro. E aquela... Tinha época que você podia vir para cá, você não precisava acender o farol da moto. E essa época foi mais ou menos disso aí, a lua brilhando, só a lua ali brilhando, coisa e tal. De vez em quando passava assim umas corujinhas, passava assim bem perto da gente, parecia até que ia bater no capacete. E ele veio e ficou encantado. Então nós marcamos um outro passeio também, ele tornou a vir também. Depois ele estava cheio de problema para poder resolver, que ele era uma pessoa muito dinâmica, ele não cuidava de um assunto só, nem 2, nem 3, eram muitos, então aí nós diminuímos o ritmo. Eu também fui para Viçosa, né? Mas conta, eu te interrompi, só voltando um pouco. Você chegou em Macacos, então tinha 4 casas, dois entrepostos, vamos chamar assim, 2 bares ou um entreposto. Isso. Né? Porque ali você devia ter e essa casa salame, pão... Não era sempre que tinha, não. E sardinha, que é o que eu comia quando... Não era sempre que tinha, não. O pão que tinha, por exemplo, era pão sovado. Pão dormido. Você não ia ter padarias. E o que vocês comiam? Como é que era isso? Como é que era? Chega lá os caras muito esquisitos. Como é que era o equipamento? Bate-boot, calça jeans? Como é que era o equipamento? Na época era o seguinte, era calça jeans. Eu lancei essa moda porque o pessoal, quando estava ainda se reunindo, todo mundo lá na Savassi com as motos esporte, nós nos reunimos lá. Vamos chegar depois de sair, para fazer aquele passeio tradicional e tal. Estava o Zezito, aquela coisa toda. Um amigo meu, Flávio Bertelli, um grande amigo meu, que eu tenho muita saudade dele, falecido. Pessoa excelente. E o Roberli, o irmão do Thales, e essa turminha grande do pessoal que tinha moto esporte, quando eu fazia parte também desse grupo. Então, quando no final da tarde, que já estavam todos de banho tomado, todo mundo com suas motos limpinhas, aquilo ali polido, chegar os da trilha. Isso. Imundos, com aquela mais alegre do mundo. Feliz da vida, né? Feliz da vida. O óculos você tinha que fazer até assim para poder usar o óculos. Ou então botar já direto no pescoço, você já vinha com a vista, né, aberta para poder escutar. E o pessoal ficava olhando assim com uma certa... quase que repugnância, né? Olhava assim. Como é que pode fazer isso com uma moto, né? Por favor, não vem aqui não, vai para outro lugar. Mas essa ideia foi tomando conta e foi contaminando. Mas esses forasteiros chegando em Macacos, gente, olha, como é que era isso? Quando nós viemos para cá, a gente vinha para cá, eu, sinceramente, já não era mais tanta novidade depois que eu passei a vir tantas vezes para cá. Era um fato. Mas quando você chegou primeiro, começou a chegar as primeiras turmas, como é que esse povo recebeu vocês? Aliás, o mineiro recebe muito bem, a verdade é essa. Recebe. A primeira pessoa que me viu foi justamente esse, foi o Paulinho, filho da Dona Dica. Sei.
que ele devia ter na faixa, como eu falei aí, entre 9 e 10 anos, não era mais do que isso. Ele fechou a janelinha. E até vou fazer um adendo. Depois de uns 15 ou quase 20 anos eu voltei aqui. Aliás, não, antes disso eu tinha... Não, é isso mesmo, eu voltei. Primeiro eu fiz um treino também com a minha esposa, para ela ver como é que era o treino e tal, né? Trouxe equipamento, eu falei, mas você leva isso tudo? Eu falei, levo, minha filha, leva isso tudo, tem que levar. Espátula para trocar pneu, tudo, bombinha para encher, o remendo, na época era remendo. Quando eu cheguei no bar da Dona Dica, nós fomos descer para comer alguma coisinha, tomar um refrigerantezinho, acho que era Guaraná Gato Preto. Nossa. Ou então Cisne Negro. Tinha uma coisa dessa aí. Era uma Gato coisa Preto existiu. Pois é. E o Agostinho vendia ali um coquinho, que era a pinga, que ele botava dentro para curtir dentro do coco. O Zé Davi, ele tomou aquilo, ele falou que ele não tem a menor lembrança boa. Que ele prefere nem tocar na conversa. Que depois que ele tomava aquilo dava uma fermentação no estômago dele, que ele disse que passava sempre muito mal. Mas aí, o que acontece? Quando eu volto, quando eu olho o pneu, furou o pneu traseiro da XL. Aí eu comecei, falei, olha, vou ter que trocar aqui, etc. Tal, tirei o negócio, segura aqui e tal. Você quer sentar por ali, pediu? Não tinha lugar para sentar. Como é que era a Dona Dica? Não tinha lugar para sentar. Ela não tinha um restaurante, não tinha nada, não tinha nada. O Agostinho também não tinha nada. Era o quê? Balcão? Era um balcão de madeira e aquela prateleira? Como é que era isso? É, um balcão que ele ficava atrás dele com um freezer, mais nada. Desse tamanho assim? Era metade disso aqui. Entendi. Metade disso aqui. E aí ela ficou lá, etc. E tal. Nesse dia, tinha, parece, uma espécie de uma comemoração de algum segmento, que eu não sabia o que era. Então tinham pessoas que você via que eram da região, que vinham para cá. Aí eu escorei a moto com uma pedra, botei o descanso lateral, que ela só tem o descanso lateral, tirei o negócio e foi chegando gente. Foi chegando gente. Depois da romaria ou do que fosse. Devia ser alguma festa os carros todos que estavam lá estavam empoeirados, ou seja, era gente da região. Aí um falou assim, ela furou o pneu lá, aquele dali está censurado. Rapaz, será? Agora ficou ruim, chefe, agora ficou difícil, hein? Então, calma, paciência. Fui lá, troquei a roda, botei direitinho, tirei com a espátula, puxei a câmera para fora, botei no joelho, lixei, separei direitinho, botei o adesivo, colei e tal, ficou lá com ela, fui com ela no joelho lá um tempão até secar, etc. Tal. Aí dei uma bombadinha para ver se ia escapar, não escapou. Beleza, mais um pouquinho a gente coloca. Aí esvaziei de novo a câmera, botei lá para dentro com todo cuidado, fechei, coisa e tal. Botei lá na moto, pneuzinho, o calibrador, né? Olhei lá, o calibrador, beleza, tá tudo certinho. Aí botei todos os negócios, aí o pessoal, ele conseguiu, tinha assim umas 8, 10 pessoas que ficaram ali, vieram o negócio, assistindo o negócio. Mas nesse meio tempo aí, ela ficou num lugar assim, sentadinha, assim, em cima do minério mesmo, ali, da pedra mesmo, sem problema nenhum. Aí ela até falou, você não é brincadeira, não, bem que você falou, hein? Se você não tivesse, minha filha, ia ser uma complicação do cão. Nós íamos depender de uma porção de gente para poder resolver, levar a moto, resolver, não sei o quê. Depois disso tem um caso também para te contar a respeito de um passeio que nós fizemos também, lá para a Serra do Cipó. Chegava aqui, macacos comiam o quê? Bebiam o quê? Aqui é o seguinte, quando eu vi que não tinha nada aqui, eu passei a trazer e passei a falar com as pessoas, olha, se vocês quiserem, levem lanche, porque lá não tem. E quando eles almoçam. Eles comem o lanche que eles comem para eles, a família dele, enfim, eles não comercializam o alimento feito na hora. Na época não tinha jeito. E isso aí até a Serra do Cipó era a mesma coisa, quando nós fomos lá, eu e o Alessandro. Mesma coisa. E quem que começou? Foi Dona Dica que começou a disponibilizar a Dona Dica começou, e a frequência de pessoas que estavam vindo, todo Gilberto, mas onde é que tem a comida? Vamos ver se a Dona Dica tem. Você fala, minha filha, tem uma coisinha com arroz aqui que sobrou do almoço aqui, se vocês quiserem, então... E era debaixo do pé de jabuticaba. Eu falei, Dona Dica, está na hora da senhora pensar num ponto de apoio aqui para o pessoal aqui, se a senhora fizer aqui uma cozinha bacaninha aqui, a senhora vai dar bem, vai dar certo. Meu filho, é muito difícil. Não, daí para frente o negócio vai estar só crescendo, a senhora está vendo? Aí foi falando, então isso aí foi fomentando. Sim. Aí as pessoas começaram a se equipar, vendo assim, o afluxo de pessoas que estavam vindo mais para cá no final de semana, e não tinha lugar para lanchar, não tinha lugar para tomar um refrigerante, não tinha cerveja gelada, não tinha nada. Eles foram começando a adequar.
foram começando a se adequar. Por um lado, eu fui vendo isso também com uma certa tristeza. Porque começou a ter... Porque começou a fluxo de volume. pessoas de todo tipo. Então não eram aquelas pessoas que sabiam chegar em determinados lugares, onde os procedimentos são ainda antigos, vêm dos avós, dos bisavós. Né? Isso é 78, 80? Isso é quando já? Isso aqui, você diz Na época que a Dona Dica começou? 77, 78. 77, 78. Ainda não tinha dado o boom, né? Não. Da DT 180 e da XR. Foi a partir de o lançamento da de 80 para frente. É. Eu diria 81, 82 é que foi o estouro mesmo, 81, 82. Inclusive que os mais jovens começaram a fazer trilha, etc e tal, e já conhecia aqui. E aqui ainda permanecia esse paraíso. Exato. Para as pessoas poderem fazer trilha, apesar de que muita gente já está vindo para cá com pneu de motocross. Eu nunca usei. Todas as motos minhas, nenhuma teve pneu de motocross, porque eu não estava fazendo trilha, eu não estava fazendo prova. Eu tinha uma proposta, quando nós fizemos o Trail Clube de Minas Gerais, de não utilizar o pneu de motocross, a não ser em circunstâncias de provas que fossem feitas, longas, etc., tal, caminhos desconhecidos e tal, fazia-se o uso de pneu de cross, que é para isso. Ainda que eu não achasse muito correto, porque ele degrada muito o meio ambiente. Sim. Como de fato tem lugares aqui que até hoje tem lugares que a trilha era em cima e de tanto passar ali que tinha um morrinho, aquilo ali virou uma vala, solapou e hoje tem um degrau de 2 metros e pouco de altura que né, não dá a pessoa ter que fazer a volta. O material todo. O material foi todo embora, então acontece isso. Mas não obtive resultados por isso, porque as próprias revistas de moto, etc., todo mundo sabia que as motos com os pneus de cross. Isso foi um incentivo para que as pessoas tirassem o pneu de fábrica e colocassem aquele lá. Ainda que ele fosse o pior possível, o cara sofria. O asfalto é perigoso demais. Perigoso e desconfortável. Sim, você não faz curva. Asfalto, não faz curva, você não freia. Trepidamos muito. Tudo é pior do que para melhor. Sem dúvida, Mas eu não consegui. E para o calçamento também é muito perigoso. Exatamente. Mas eu não obtive sucesso porque a empolgação falou mais alto no coração daqueles que desconheciam o que é andar de moto, como deve andar de moto, qual a adequação, qual o pneu correto para cada tipo de moto, etc. O negócio era empolgação. Vamos comprar moto de trilha. Agora moto de trilha. Vamos comprar mais moto esporte. Não, quero moto de trilha. Então ficou Mas mesmo as motos de trilha, a gente vê aqui, ó. Ali a gente tem o troféu da primeira prova todo terreno, que é aquela prova que choveu, largaram. Isso, que o Alessandro chegou, o Goldstein ganhou, o Alessandro fechou a prova também, foi a primeira prova. Chegaram 6, saíram 12, chegaram 6, saíram um pouco. Acho que saíram 26, chegaram 7, eu não lembro. 26, 16, 26. Era uma prova experimental, não poderia ter piloto de motocross, era só... Já era a origem foi a primeira prova todo terreno do Brasil. Já era organizado, o Aires que organizou e tudo mais. E no fim de semana choveu muito e teve essa questão. A gente vê nas fotos de 81, 82, 83, fotos de independência, as motos todas emplacadas e com os pneus on-off, que eram os pneus quadradinhos, que a gente os biscoitinhos que vinha. Então, assim, você está me relatando que já no começo já houve, por alguns, uma preocupação com essa questão da degradação, né? E aí veio as outras... Eu vejo, a gente está, inclusive, com o site no ar, né? www.ecomuseudofroad.com.br. Exatamente. A gente está colocando as provas mais antigas, então tem muitas provas de 74, 73, aquele pôster do motocross que você doou. Então, no motocross, a gente já vinha alguns pneus. Mas nas motos de enduro, nas motos de trail, chamava trail, né? Trail, chamava todo o terreno. Isso, todo provas terreno. de todo terreno. Exatamente, prova todo terreno. Exatamente. Elas eram motos que você usava no final de semana no dia a dia, para fazer trilha e no dia a dia você ia trabalhar com elas. Exatamente. Né? Isso. Então, houve nessas observações que eu fiz, a única moto, até bom você que vai poder me falar, a única moto que eu vi que andava nessa época com pneu de cross eram as 360 e as Capra. Sim. Elas já chegavam aqui, eram espanholas, né? De fábrica. De fábrica, já saíam, porque elas
eram para esse prova. Tipo de esporte. É. Exatamente. Eram as únicas, as primeiras que eu vi chegando Exatamente. com esses pneus. Né? Até o favorecimento disso aí, eu até diria o seguinte, que começaram a vir somente nas Capras. Nas 250. Ah, não, tem a Capra 360 também. E tinha as 410 da Espanha, né? Exatamente. Mas a 360, a Ibramoto, ela liberava já a Ibramoto já liberava essa moto, 360 H6, com pneus mistos. Não Porque era de elas cross. eram emplacadas na época, não era né? de cross. Agora, a Capra, sim. A Capra já vinha com o pneu de cross. E ela já vinha com... Ela que vinha sem farol já era uma moto de pista. Moto de cross mesmo. Pista Inclusive, eu tive uma moto dessa e eu estava em Itaúna. Nós fizemos vestibular para lá, eu e minha esposa, e achávamos por bem residir lá do que ir e vir de ônibus todo dia. Belo Horizonte, Itaúna, Belo Horizonte todo dia. Viagem que era naquela época, não dava certo. Então, eu fiquei morando por lá. E lá foi muito bom, porque foi o lugar que eu tive mais oportunidade de usar a Capra, porque lá não tinha o minério. Lá era aquele pozinho brando, aquela estradinha também de cascalho e tal, aquela poeirinha, etc. Eu andei muito lá com a moto, com a Capra. No GT Motos. Lá depois disso aí teve uma prova de motocross lá também, engraçado isso, né? Uma prova de motocross. Eu fiquei conhecendo as pessoas lá da cidade também. Eu tenho uma certa facilidade de fazer amizade. E o rapaz ali tinha uma 400 Ford. Mas ele viu a moto, ele ficou assim parado, ele ficava olhando. Falou, tá bom, bem, então... Sou não, até aqui do Chaveirinho aqui, falou, sei que é o dono do Chaveirinho, sou. Essa moto sua, então ele começou. Aí no dia seguinte passava lá, aqui, para aí um pouquinho, vamos conversar. Parava lá, ele chegava lá, olhava tudo, vendeu a 400 para comprar uma de cross. Aí a namorada dele ficou furiosa. Falei, aquela moto daquele seu amigo, coisa horrorosa, aquele negócio todo esquisito. Faltando pedaço. Troço horroroso. Como é que você tocou você está ficando doido? Ele falou, não, velho, isso aqui. Ele veio ser um cara que depois se tornou profissional. E o irmão dele era pequenininho, mas andava com as bicicletas, dava cada pulão, que é o Yuri Moreira. Ele é o Eunan Moreira nesse caso aí, Sim. e o Yuri Moreira. Os dois foram pilotos de motocross. Foram. E tiveram provas que eles competiam junto com o Nivanor Bernardi. Sasaki, eram os saltos mais altos, os mais impressionantes, era ele e o Sasaki. E o Sasaki, exatamente. E pra você ver como é que são as coisas, né? Quando eu estive em Viçosa com a XL, era engraçado porque também para chegar em casa, eu queria alugar a casa, a parte de baixo, porque ela já tinha sido alugada. Então só tinha a parte de cima. E a parte de cima tinha uma espécie de uma escadaria, que não era escadaria, que dali é porque a água de chuva passava ali com muita intensidade, então os degraus eram feitos de uma altura desse tamanho para diminuir a queda da água, para chegar lá embaixo mais mansa e se infiltrar no chão, etc., então, sem causar problema algum. Eu falei, gente, mas eu tenho que guardar essa moto, não posso deixar ela na rua, não. Eu chamei um pedreiro e falei, escuta, você faz uma pistazinha assim, assim, tal, só no meio, mas no meio certinho. Falei, dá para fazer, sim, senhor. Mas não tem problema que eu vou subir aqui de moto. Se eu acelerar, não vai ser. Não, eu vou fazer para o senhor uma coisa bem feita. E a subida era uma coisa fora do comum. E ele fazia uma trilha todo dia. Comigo. Todo dia tinha um subidão para fazer. Exatamente. Um subidão desse não. Aí eu falei, bom, mas que coisa boa já ter tido essa iniciativa. Já fazia o trial ali, já. Vamos fazer. Então tinha o seguinte. Uma vez, quando foi a primeira vez que ficou pronto o negócio, demorou assim, uns 4 dias para o cimento ficar firme e tal, eu fiz a subida. Aí eu fiz a subida, fui do lado de lá da rua, apoiei o pneu no meio-fiozinho, na guia do meio-fio lá, vim, tá? Primeira e segunda. Ela subiu lá direitinho. Aí iam passando os meninos de escola. Aí uma menina falou assim, fulano, aqui, ó, fulano, aqui. Daí a pouco, quando eu olhei, estava aquela criançada, todo mundo olhando ali, sabe? Faz mais. Falei assim, agora só amanhã. Só amanhã. Aí, mas no dia seguinte, isso já é a hora que eles estavam voltando da escola para casa. Falei, passa aqui amanhã cedinho que eu vou sair, que eu vou também vou para a minha escola. Aí a gente se vê aqui. Aí já no dia seguinte já tinha lá a turminha, já esperando eu descer para ver descer o negócio. Sabe que eu levava a minha esposa lá para a universidade lá. Universidade. E então ficou essa cena lá, se repetiu.
Tinha um rapazinho lá, ele era filho de um dos professores mais conceituados lá na universidade. O sobrenome dele era Begazo. Ele tinha uma MX. Um dia ele ficou olhando minha moto, ele parou a MX do lado, ficou olhando minha moto, olhando minha moto. A MX já 180, MX não, 125. Daquela amarelinha, daquelas primeiríssimas. Daquelas primeiríssimas. Aí eu cheguei, peguei a moto, né, botei o capacete e falei assim, a moto é sua, né? Eu falei assim, poxa, que legal, eu não conhecia, não. Nossa, e a MXzinha aí, tá bem, tá boa? Eu falei, tá boa, meu pai comprou pra mim e tal. Aí começou aquele diálogo, né? Aí um dia eu falei assim, você quer dar uns pulos aqui comigo? Eu falei, depende do pulo, não posso dar pulão não, porque essa moto aqui, ela é minha condução para ir para Belo Horizonte, voltar, resolver as coisas, depois se precisar de ir também, levar minha esposa todo dia. É meu meio de transporte. Então ela não é uma moto para poder fazer motocross com você não, tá entendendo? Mas eu te acompanho, etc e tal. Aí eu dava uns pulinhos também bacanas, ele ficava empolgado, ficou amigo, começou a frequentar lá em casa. 2 anos depois ele era campeão o Yuri? de motocross da região. Quem que é esse? Begazo. Begazo, tá. Begazo. Acho que 2 ou 3 anos depois eu fiquei sabendo que ele era campeão lá do negócio. Porque eu não pude terminar o curso, falecimento do meu pai, nós tivemos de vir para Belo Horizonte e aguentar sair o inventário, tudo muito demorado. É complicado, tudo aqui é demorado. Então foram 2 anos ali e tal, nesse meio tempo também fizemos um concurso aqui. Passamos, mas o concurso foi anulado. Então vai ficar naquela expectativa. Foi aí que eu fui depois, em seguida, para Itaúna, onde aconteceu esse desfecho aí, que também começou com amizade e acabou com 2 pilotos profissionais de motocross. Sensacional, sensacional. Tem aqui uma parte que é muito legal, que eu queria que você falasse um pouco, porque também você fez parte da história do motociclismo de Belo Horizonte, né? Depois nós vamos abrir esse histórico aqui, mas assim... Mecânico de BH. Belo Horizonte tinha mecânicos lendários. Pode nos contar histórias de figuras como Miguelinho, Bigode, Pato, Sr. Saci, o alemão, Nelson, Nikita Volpone, Sr. Eugênio, Chico Volpone, Aristides, Zé Mala, alemão da Rua Pouso Alegre, nem da Motorauto, Mil Brilho, etc. Me fala, assim... Você falou da locação das motos. Floresta, né? Era na Floresta. 1900 você falou que era 68? Ah, menos. 65, menos. Aquilo ali formou uma escola desde 1930, 40. Eu sei que cada um desse aqui era uma figura ilustre nesse cenário motociclista. Nesse contexto aí, são pessoas assim que... Lendárias, né? Lendárias e insubstituíveis. Insubstituíveis. Vamos começar pelo Miguelinho, depois nós vamos para o Volpone, depois nós vamos Volpone, né? Olha, o Miguelinho... Miguelinho é uma lenda, né? O Miguelinho, eu já falei, o nome dele é Romeu Vitor Pantuso. Isso. Mas o apelido dele era Miguelinho, porque eu acho que o pai dele chamava-se Miguel. E o pai dele era uma pessoa assim, bastante tempestuosa, sabe? Uma pessoa de pouco humor. Você pega a chave ali para mim, a chave 18. Ele vai lá e fala assim, não é essa não. E você pega a outra lá, como se ele tivesse... Mas você não falou que era de boca, não, cala sua boca. Sabe como? Então era assim. Mas o Miguelinho, ele foi uma pessoa que ele nasceu para a mecânica. Por quê? Ele nasceu para a mecânica. Antes dele, teve o Nelson Volpone, o Nikita... Hércules. O Hércules não, o Hércules ele era mais da parte comercial. Né? O Eugênio, pai dele, sim. O Eugênio Volpone, sim. O Eugênio Volpone ele fez um passeio para Buenos Aires naqueles anos de 1900 e pouco, 1940 e poucos, a 50 nesse período aí, com 2 Harley Davidson, ele mais 2 Harley Davidson, ele é Davidson com sidecar, com a dona Nina sentada no sidecar, com as malas, ele foi para a Argentina, saindo de Belo Horizonte. 1960. Foi recebido lá pelo Perón. Pelo que ele fez, pelo feito dele. Acho que eu já vi foto dessa epopeia. Foi uma coisa fora do comum. E muitas pessoas não sabem desse fato. O Miguelinho, pelo que eu ouço vocês falando e tudo mais, ele era autodidata, né? E ele montava as motos dessa turma que fazia o racha na Savassi. Isso. Nessa turma do racha, mas eu quero, só para a gente poder lembrar, na turma do racha, tinha aqui os pegas de moto, você tinha
Eu até tenho... Você já percebeu quem mandou esse questionário para mim, né? Você sabe, né? Não. Você vai entender daqui a pouco. Tá bem, tá bom. Então você tinha o Miguelinho, que tem essa história muito grande. Inclusive teve alguém que foi correr em Interlagos, que o Miguelinho preparou uma Yamaha, uma Morini, um trem assim. Foi uma Yamaha 50. Essa Yamahinha 50 era o seguinte: os japoneses estavam lá com aquela equipe nipônica, então ele se aproximou para poder ver o pessoal trabalhando. Eles puxaram o lençol assim e tamparam para ele não ver nada. Aquilo enfureceu o velho, que ele ficou de uma maneira assim, ele não falava nada. Apenas era melhor nem encontrar com ele no Era trajeto melhor de ele não volta. falar. Então ele era assim desse jeito. E acontece que ele ficou sabendo desse negócio, etc e tal, ficou vendo, viu como é que o japonês fazia as coisas, ele não gostou muito do modo nipônico de fazer isso não, que ele achou isso uma falta de educação muito grande. Sim. No conceito dele, isso era uma falta de educação muito grande. Seria bom, você falasse, como vai, tudo bem? Você quer? Não, à vontade, pode vir à vontade. Sim. Ele esperava isso, uma confraternização, mas não. Eles foram grosseiros, tamparam assim, já ficaram olhando de cara feia. Isso para ele motivou ele a preparar uma moto, que até o cabeçote dela, ele botou em cima de um vidro, botou uma lixa, prendeu a lixa e ele mesmo se encarregou de fazer o cabeçote, do jeito Miguelinho. Miguelinho. Aí eu olhava lá o negócio direitinho, não, tá quase, ainda tá quase. O negócio dele era assim, tá quase. Não tinha paquímetro, não tinha nada, tinha olhômetro. O meu também, eu herdei isso dele. Aí tá, agora chegou. Montou uma moto. Teve uma outra corrida. Quem correu com essa moto e o que aconteceu nessa prova? Não sei, não lembro porque... Sei que ele deu um chinelo nos japoneses lá. Isso. Depois, o que acontece? Os japoneses foram lá para saber a respeito dessa moto. Quem que tinha preparado essa moto? Aí ele ficou calado e falou, foi aquele ali, ó, o Miguelinho. Aí o japonês chegou, você preparou a moto? Não tem vontade de ir, Japão, não sei o quê? Ele falou, não. Moça, mas ganha dinheiro bom? Eu falei, não. Mas o que você precisa? O que gostaria? Aí eu não posso falar aqui o que ele falou para o japonês. Sim. Que era uma coisa bem... Lembrando da lenda, deve ter sido uma coisa bem miguelinha. Foi, bem miguelinha, naquele linguajar tranquilo que qualquer um entende, sabe? Onde que era a oficina do Miguelinho? O Miguelinho, ele primeiro começou lá na Floresta com o Volpone, que o Volpone primeiro era lá na Floresta. Sim. Lá era a loja raiz mesmo, que era o seu Eugênio, ele já pegou já do pai. Era a filha ou esposa dele que já foi a primeira carteira de mulher do Brasil. Foi a dona Nina, foi a esposa do Eugênio Volpone. Tá. E ela tem fotos dela correndo na Avenida Afonso Pena. Exatamente. E no Mineirão de Vespa ou Lambreta. Vespa e Lambreta, tinha umas duas, ela estava correndo de Lambreta, acho que era LI, eu acho que era uma coisa assim. E então essa oficina começou lá e o Miguelinho, como eu falo, ele é autodidata. Na época era assim, tinha BSA, Matchless, né? E Harley Davidson, não sei o quê. E coisa assim, ele se destacou tanto nisso que o pessoal todo da força pública que tinha Harley Davidson, era só ele que podia mexer com essas motos. Uhum. E ele arrumava, porque as outras furavam pistão, estragavam não sei o que, e na mão dele, né, nunca deu problema. Então ele aí se revelou mais como uma pessoa também apta. E era onde essa oficina? Lá na Floresta. Na Floresta teve um acúmulo de doidos lá, né? Teve uns passarinhos da igreja, de moto. O Miguelinho, depois ele começou a se destacar em diversas, até na maneira de dirigir moto. Ele fez amizade com um padre lá da igreja de São José, porque ele um dia ele pegou uma moto assim dessa pesadíssima e subiu aquele degrau da Afonso Pena até lá em cima, ele subiu por ali com a moto. Foi até lá em cima. Inclusive, depois quando ele desceu, a moto pegou de lado, bateu e quebrou. Um dos degraus ficou lá, tem um quebrado que está lá até hoje. Oh. E ele foi lá, falou com o padre falou, não tem problema, não tem problema. Eu vejo você andar de moto, eu fico feliz, você feliz, eu feliz. O padre é alemão, então ele já tem isso do sangue, né? Uhum. E chamaram a polícia para ele, de que ele estava subindo lá, a polícia chegou lá para prender, ele falou assim, aqui não, aqui igreja.
Aqui eu autorizo ele a subir e descer aqui. Aqui você não manda nada, vai embora. O Miguelinho saiu de lá jubiloso, né? Oh, naquela felicidade, aquele negócio. Então ele se destacava por causa dessas coisas assim. Ele, há muitos anos atrás, ele desmontou uma Ducati desmodrômica. Até então nunca tinha ninguém sabia nem o que era isso aqui no Brasil. Ele desmontou e montou. Impressionante, né? É. E teve um sujeito aqui que percorreu vários mecânicos, foi nele, ele olhou o que podia ser o defeito, falou, pode ser duas ou três coisas aí, tem que ver. Quanto é que você me cobra para essas duas ou três coisas aí? Eu te cobro tanto. Eu falei, nossa, você está louco, não vou pagar isso não. Aí não vou pagar isso não, então tá bom, vou pagar, não pago. Aí o sujeito mandou a moto, ligou o Carmona, Felipe Carmona, lá em São Paulo. Tinha o La Torre e o Carmona, que eram dois vendedores fortes aqui no Brasil. Aí a moto chegou lá um dia pelo transporte, o transportador falou, chegou assim, mas quem que mandou isso aqui? Não, um cara de Belo Horizonte, mas e a moto qual que é? Ah, essa assim, 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 assim. Mas eu não conserto isso aqui não, aí. Ele falou, olhando. Aí chega o sujeito, o dono da moto. Recebeu aí o negócio? Pô, recebi. A pessoa está me falando agora. Você entrou em contato com ele, está me passando a mensagem agora. Pois é, eu queria saber quanto é que o senhor cobra para a gente. Eu falei, eu não sei o que sua moto tem, não posso saber, eu tenho que desmontar, ver o que é direitinho. Mas por que você está trazendo essa moto aqui? Para o senhor consertar. Eu falei assim, mas o único mecânico que tem no Brasil que conserta isso está em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Não. Como é que ele chama? Acho que é Miguelinho. Volta para trás. Aquilo ali foi bravo, viu? Volta para trás. Aquilo foi bravo. Aí ele voltou para trás, não teve jeito, teve que pagar o que o Miguelinho cobrou. Eu falei, ainda vou te dar juro em cima disso. Aí o Miguelinho também. Só pela desfeita que você fez comigo. Agora é dobrado. E se quiser. Se não, o cara não Vai falou ficar nada, sem moto. Ele era assim. Esse era o Miguelinho. Nossa. Ele era desse jeito. Mas era uma sumidade. Qualquer coisa que você levasse lá, que andasse, era isso aí. Família Volpini. Família Volpone. Volpone Tinha o Hércules, tinha o Nikita, tinha o Nelson, tinha o Chico. E todos eles voltados para a motocicleta. Eles chegaram a ser autorizados de alguma marca? O Volpone, sim. O filho, o Hércules. Sim. Ele tinha a bandeira da Yamaha. Mas justamente o tempo foi passando e as vendas tinham que aumentar muito, e para aumentar muito ele não tinha espaço físico para isso. Então eles começaram a diminuir as cotas para ele. E começava o povo daqui a comprar em São Paulo, comprar no Rio de Janeiro, coisa e tal. Então eles vendo que eles precisavam de uma loja maior aqui, autorizaram e foi retirada a bandeira dele e entregue para outra pessoa que tivesse essa condição, que recebeu a bandeira da Yamaha para vender. Foi o Piruá, nessa época, que recebeu Eu não sei bandeira? se foi a Motonauto. Tinha Motonauto, né, ali no Barro Preto. Exatamente, ali na Rio Grande do Sul. E tinha mais uma loja, mas assim, autorizada mesmo, eu acho que ele só ficou a Motonauto. Porque o Hércules foi autorizado, mas ele perdeu a bandeira. Isso é 60, Gilba? Isso era 70. 70, já a partir de 71. Speedmoto, Chico Lanner. Speedmoto, o Chiquinho, o ilustre empresário visionário, mas com uma visão bem mais lá na frente do que todos os outros, porque o que ele fez assim uma coisa que ele tem muito mérito. Eu tenho muito respeito por ele, gosto muito dele, pessoalmente nós somos amigos, somos bons amigos, temos uma boa amizade. E eu digo o seguinte, ele foi uma pessoa que teve um peito danado, porque ele não tinha aquela disponibilidade de fartura de dinheiro para ser injetado ali, para poder fazer o que ele fez. E ele fez tudo o que ele conseguiu fazer com o que era possível fazer. E ele tornou-se realidade. E primeiro começou com os tanques, depois passou a fazer aros de roda. Os kits. Os kits antes, e antes disso ele estava fazendo as bicicletas. Os kits da CG. E os kits da CG? Os kits da CG ele fez, né? Porque era uma opção, porque a XL era muito caro. Porque você chegou até a mandar para a gente uma foto de uma CG com os kits Buffalo. Sim.
Era o tanque, a lateralzinha? Até o tanque também foi feito. O tanque também foi feito. E ali já era plástico, era fibra, era o que naquela época? Ali era fibra. Fibra. Era fibra. Algumas partes eram fibra. E me parece que ele fez também paralama também para ela, os dois paralamas, traseiro e dianteiro. Então ele trabalhava assim, tanto na parte de metal, com solda, etc. Tal, chassi, encurtar, aumentar, etc. E tal, quanto na parte de resina, que é fibra, poder fazer os tanques, etc. E tal. Esses tanques, na realidade, eles duraram até os anos de 1976, quando eles começaram a fazer uma adição de álcool muito forte. Eu, inclusive, vendi a cota 247 que eu tive. Você imagina, 76 isso, eu comprei ela em 74. Quando eu vi que já estava derretendo, eu passei a moto para frente. Passei a moto para frente. Vendi para uma pessoa que queria muito. Avisei a ele sobre esse problema, para eu não ter problema. Sim. Que iria acontecer. Falei, não interessa, eu preciso, eu quero, tá bem. Então me desfiz por essa razão. E tive que retirar o tanque também da DTzinha 125, que eu botei um tanque de BMX nela. BMX não, de MX. E ficou bonitinho, se eu caísse não estragava o outro que tinha reformado ele todo, estava novinho, uma maravilha. E começou a dar o mesmo problema também. As duas motos que eu levei para Diamantina para fazer um passeio lá, as duas deram problema também. Coisa que não tinha acontecido. Começa a estourar, né, a fibra. Exatamente, som de problema. Mas agora voltando de novo, tinha então os mecânicos. O Nelson Volpone, que ele era uma pessoa assim, íntegro, muito sério, gostava mais de motor 4 tempos. Ele não gostava de motor 2 tempos. Tinha o Levi Felipe, que trabalhava com ele também lá na Speed Moto. Esse aí já pegava os motores 2 tempos, não reclamava tanto não. O Levi era engraçado porque ele tinha uns braços maiores do que todo mundo, sabe? Se ele fizesse assim, ele já alcançava ali, sem precisar de... Costa o joelho sem então, fazer assim. Então ele trabalhava assim. O macacão dele era branco, daqueles da Honda, ficava limpinho. Todo mundo sujo dos pulsos. Porque nem encostava. Porque só fazia assim. Os braços chegavam lá e trabalhava desse jeito, no fim do dia estava limpinho, sabe? E é uma pessoa muito boa também. Educado, fizemos uma ótima amizade também, ele gostava muito de mim. E apesar de que eu já nessa época estava trabalhando na Motocity, né? Mas conhecia esse pessoal todo, o Pato. Teve uma pessoa que eu levei para o Vadim, numa época que estava precisando de mecânico, chamava-se Marco, esqueci o sobrenome dele. Marcos, era o Marculino, chamava ele de Marculino. Esse rapaz, esse aí já é da leva mais nova dos mecânicos, não é desses outros aí que nós estamos falando, não. Ele montou em 2 ou 3 dias, ele montou 12 DT. Com a hora de serviço, sem precisar de hora extra. Na Motorauto? Não, na Tecnomoto. Tecnomoto. Que eu trabalhei lá também com o Jones. Sim. Trabalhou no Motocity, Tecnomoto? E eu levei ele para lá porque ele estava sem mecânico, então eu levei ele para lá. E o mesmo caso também, que a Motocity estava sem mecânico, eu também levei ele para lá. Foi quando eu consegui que ele tivesse uma Suzuki 175, que estava lá para ser vendida, e eu ATS-zinha? Uma ATS-zinha. E eu fiquei... E ele Totó teve uma, né? Ele ficou louco para poder ter, e não tinha aquele negócio. Eu fui lá e conversei com o Vadim. Falei, Vadim, mas assim, faz isso para ele aí. Vai ser bom para você, vai ser bom para a empresa e vai ser bom para ele. Vadim, então, pode deixar. Então, ó, tira essa moto aqui, não bota mais a venda não, bota aí vendida e deixa aí. Aí o pessoal tirou a tabuletinha, deixou lá. Aí ele ficou sabendo que eu fui lá e intercedi para que o Vadim fizesse isso. Então ele ficou com uma amizade para mim, assim, uma coisa fraterna mesmo, entendeu? Dei o equipamento todo, com a bota, que o Chiquinho fez uma bota, desmontou uma bota CID. Desmontou uma bota também? CID e fez as botas de motocross. Tá? Por isso que eu falo que ele é uma pessoa que não teve igual. Fora da curva. Não teve igual. Então ele fez aro de roda, liga leve, as BMX com quadrado, os tanques de fibra, depois fez os de plástico. Os de plástico explodiu. Os plásticos foram nos anos 80, assim, não tinha uma moto que você via na trilha que não tivesse um tanque novo. Então uma pessoa que mudou totalmente o conceito de fazer, porque antes era fibra, era coisa, ele já estava fazendo ali e trouxe autonomia. Expansionado, exatamente. Trouxe plástico e trouxe expansão, trouxe autonomia. Mas além disso fez o protótipo, fez o outro protótipo da moto que seria de trial. Sim. Né? Sim, tem fotos dela numa revista, a gente tem isso no Então você vê uma pessoa perfil. que tem uma né? coisa muito além da curva,
Ele tem sempre o raciocínio dele, está aqui, ele está atendendo o telefone, está falando com a esposa dele, a Genice, a dona Genice é uma pessoa também profundamente ligada a ele em tudo, por isso é que eles sobreviveram ali também de uma maneira muito digna, muito constante, porque eles eram uma equipe. Muito forte, então eles se tornaram uma família, os mecânicos, ele lá, todos ali, irmanados com aquele mesmo negócio. Depois ele saiu, porque ele teve outros empreendimentos, saiu, deu por terminada a parte dele com relação a motociclismo e partiu para outra coisa. Mas a parte do motociclismo dele foi uma estilingada. Porque assim, foi ao ponto que a Motorauto, né, na época da equipe Shell e Yamaha, já vendia tanta DT, que em 84, se não me falha a memória. Exatamente, foi essa Eles época andaram mesmo. Shell e Yamaha. A Motorauto era revenda. Aí nós já estamos falando macacos lotado de moto, Dona Dica já passou de Bar Honda para Bar Dona Dica, por causa do Beto Motorauto, que o Beto que pagou a reforma do telhado, falou, Honda a senhora não pode ser porque eu sou Yamaha, né? E aí foi a única revenda que você chegava lá e tinha uma série especial da DT, que era DT Buffalo, chamava DT Buffalo. Exatamente. Ela era amarela. Exatamente. Por causa da equipe Yamaha Shell, os Tararaca. Então, chegou a esse ponto. Então, assim, para você ter uma ideia, o volume e o reconhecimento do equipamento e o volume de venda era a única revenda do Brasil que podia vender uma moto zero pronta. Exatamente. Então você chegava lá, você tinha uma moto prontinha, já tinha relação trocada, já tinha os tanques, já tinha lateral e tudo mais. Então assim, e a BMX, né, que era a Buffalo com quadro quadradinho, recentemente eu visitei aquele BH Classics, que tem ali no parque, e eu conheci o pessoal da bike para falar sobre a Buffalo especificamente, né? E ele falou, aí eu perguntei, ele falou comigo, né, as pessoas falavam que aquele quadradinho era um metalon comum, mas na verdade aquele metalon era um metalon especial. Exatamente. Que o soldador que fazia as bicicletas da Tinha Buffalo... que ser um senhor soldador, porque senão ele não está vivo conseguiria. ainda, a gente vai tentar buscá-lo. Como você sabe também, a gente está buscando junto com todos, né, os seus herdeiros lá. O Chico, graças a Deus, ainda está entre nós. A gente quer fazer essa homenagem e a gente quer trazer as coisas para cá. A gente tem 3 dias de conversa sem parar, né? Se puder, mas vamos... Estou à disposição, com todo prazer. Nosso tema agora, eu queria que você falasse um pouco. Nós vamos ter que marcar outro dia. Faremos isso. Sem dúvida. Tem uma turma aqui. Eu vou só ler. Esse roteiro foi feito pelo Boca. Então procede. E aí ele está aqui assim, ó. Nós já falamos da sua paixão, falamos da chegada de macacos, falamos da Perdidas, falamos... Então, vou só citar as figuras, depois a gente vai entrar. Né? Os mecânicos de Belo Horizonte, anos 60, Miguelinho, Bigode, Pato, Senhor Saci, o alemão. Nós falamos alguns. Não tem como falar todos. Nelson, Nikita, Volpone. E cada um tinha a sua particularidade, o seu modus operandi. Cada um tinha desse jeito. Exatamente. Tinha uns sistemáticos demais, outros não tanto, outros que eram assim, exímios profissionais, outros que não eram tanto, mas resolviam o problema. Sim. Né? Outros que deixavam lá encostado para fazer o dia que ele tivesse com vontade de fazer. Você falou que o Miguelinho, ele te ensinou muito a trabalhar e você virou um especialista em Montesa. O fato é, né, que a gente tem fotos da sua casa que tem um pátio, né, na sua oficina, que era um pátio que era só Montesa. Exatamente. O pessoal não se simpatizou muito com essa marca, não. Era uma moto muito bruta, né? Essa é muito primária. Ela é muito primária. Mas é aquela coisa bruta, porque aquilo está no sangue de quem fabricou. Né? Está no espanhola, DNA. Né? Aquilo é um DNA, então é aquilo ali. Cada um é o retrato do fabricante. Né? Você vê a BMW, quem que faz tal. Então tem essas coisas. Eu vejo muito por esse lado. Então a Montesa era uma coisa muito primária. Chegava a ser até primitiva. Aquilo ali a gente chamava de cadeira elétrica. Mas como na época não tinha outra coisa melhor do que aquilo para fazer trilha, todo mundo deu preferência àquilo. E a Ibramoto, enxergando isso, ela
tirou tudo de bom que ainda vinha na moto, substituiu por uma opção de coisas que não tinha nada a ver. Sim. O farol traseiro, botou o pisca do Toyota Bandeirante, umas coisas, umas aberrações. Você vê isso mesmo. Modificou umas coisas assim, modificou demais. A gradinha do farol não era aquela, a marca do farol era Rinder, eles puseram aquilo lá e botavam negócio de Garelli no grupo óptico, tudo assim, falsificado. Sim. Né? Mas vendia, então eles continuaram vendendo. Mas chegou uma época que começava a saturar, porque não tinha peça e não tinha mecânico com paciência para mexer naquela moto. Vendia Montesa aqui na época, Mototreio Mototreio e a Motojet, onde que vendia as FBMs. A Motojet, né? na época do Patrício Calderon, que era o mecânico. Exatamente, que hoje está em Moeda, que é o pai do Loreno, que é um senhor mecânico, está lá em Moeda. Você vê que está no sangue. Eu tinha muita vontade de encontrá-lo. Nós vamos ter essa oportunidade, sim. Nós vamos ter que marcar outro dia, eu vou trazer o Boca, que aí nós vamos falar o lado B do motociclismo. Aí né? vai ser vamos falar de chaveta, vamos falar de dragão. Sim. Vamos falar de Zezito, vamos falar de Zé Dirceu. Zé Dirceu. E dos pega. Essas das loucuras. Essas pessoas que fizeram parte desse nascimento da motocicleta. Do motociclismo em Belo Horizonte. Das corridas peladas, aquelas coisas todas. Aí nós vamos fazer o lado B do negócio. Exatamente. Eu queria te perguntar o seguinte, pra gente... Você se considera um pioneiro do off-road de Belo Horizonte? O que sente ao ver como o esporte e a cultura evoluíram? Eu forçosamente me sinto, sim. Eu não podia ignorar, falar, não sei o quê, vamos ser sinceros, vamos falar sem obstrução alguma. Eu me sinto, sim. E me sinto muito feliz, porque justamente a minha proposta para poder andar em trilhas, etc., era a preocupação com o meio ambiente. E isso eu tenho dentro de mim até hoje, não vou mudar. Então, o que eu pude repassar para os que saíam comigo, eu consegui, e eles têm assim a mesma lembrança até hoje. Exatamente. Então, isso é uma conceituação que eu acho que todos que fazem isso deveriam pensar antes de entrar no mato com pneu de motocross, e acelerar aquilo, até jogar cascalho não sei aonde, esse modo selvagem, eles deviam ver que o meio ambiente, o planeta também é um organismo vivo. Então, tudo que nós fizermos, eu tinha ainda a petulância de sair com um saquinho com semente das frutas que eu tinha lá dentro de casa, que na época de chuva, eu abria os saquinhos assim e ia jogando pelo caminho. Era romã, jabuticaba, como é que chama aquela? Pitanga, coisas que tinha lá no quintal de casa. Eu já fazia isso nessa época de chuva, para ver se alguma coisa... Até que já saiu uma merenda na próxima estação, né? Quem sabe? Então eu tinha essa maneira de ver, de enxergar o esporte, que podia estar aliado a essas benesses para o meio ambiente. Exatamente, porque se trazia muita notícia, muita descobrimento, histórias, pessoas, caminhos, né, lugares igual macacos. Exatamente. E com a expansão, em algum momento, houve essa conturbação. Né? Então, você dividiu essa pergunta aí em duas, como é que é a outra parte? Então, essa daí eu me julgo, sim. Se pudesse deixar uma mensagem para as novas gerações de motociclistas e trilheiros, qual seria? Eu diria isso, andar com consciência. Andar com consciência. Tem o tal do grau, hoje todo mundo faz, etc. e tal, mas é preciso de ter consciência, porque todos nós temos limite. Todos nós temos um limite. Ele pode estar um pouco mais distante, pode estar um pouco mais lá na frente, mas a gente tem que sempre pensar que tem um limite. Então, e olha que você foi bem além para fazer a abertura das trilhas, de trazer os amigos, mas tem essa... Realmente eu preconizava isso aí, mas eu antes, eu sempre falo, gente, olha, antes de entrar em qualquer lugar, bate palma. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor permite eu atravessar aqui o terreno do senhor, poder passar lá para o lado de lá? Não mete o pneu na porteira, arromba a porteira, estraga, tira a pega dela, joga longe. Não faz isso não. Sabe por quê? Porque senão vocês vão ser mal vistos. Aqui em Macacos, eu quando vim aqui a primeira vez, todo mundo viu a minha maneira de ser. Não tinha arrogância, tinha humildade, educação, tinha trato para poder lidar com as pessoas, que hoje em dia as pessoas estão assim um pouco selvagens, assim, de certa forma, porque não tem diálogo. Então,
faz arruaça fora do lugar, que não é para fazer, porque nós temos que lembrar que os lugares assim pequenos, do interior, vilarejos que são próximos de cidades grandes, mas ainda são vilarejos, etc., continuam com aquela cultura antiga, que a gente deve respeitar. E deve respeitar mesmo. Deve respeitar. Né? Isso é uma coisa, é um procedimento que chama-se educação. Um dos nossos desafios hoje, né, tendo essa conversa hoje, que ainda nem 5%, nós ainda vamos ter que conversar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma das nossas missões é trazer essas histórias, dessas origens, desses pioneiros, para os tempos atuais, independente seja de moto, de bicicleta, a pé, de jipe, a cavalo, que houve, sim, os pioneiros que chegaram, que desenvolveram as peças, desenvolveram os caminhos, as perdidas, as desaparecidas, que tinham uma relação muito grande, muito boa com macacos, que permitiu que houvesse uma troca entre esses forasteiros que chegavam. Então, eles começaram a se alimentar na mesa de Dona Dica, eles foram atendidos pelo seu Agostinho, e foi possibilidade que houve uma expansão. Só que tem que hoje, é necessário que seja feito esse resgate. Então, eu te agradeço muito por essas palavras agora, né? Que é necessário um resgate, um respeito, porque essas pessoas, a nossa história, o do off-road é muito recente, né? Você tem hoje ainda vivo uma pessoa que fez uma bela de uma bicicleta, uma pessoa que abriu perdidas e alguns contatos, que essa geração que está aí em todas as suas modalidades, que sirva isso de lembrança, né? Não é lição, não é lembrança, que o que trouxe todos, né, nesses lugares foram a aventura, né, o prazer de estar em contato com a natureza, Exatamente. de descobrir novos caminhos, né, de abrir novas relações, e que se não há um respeito aos distritos que você passa, aos locais que você passa no trânsito, sem acelerar, sem correr e tudo mais, o esporte tende a sofrer algumas consequências. Porque as coisas evoluíram, né? Houve a questão da expansão imobiliária, Sim. houve um próprio volume de pessoas circulando, né? Então, assim, é necessário que para existir o fora de estrada tem que existir a natureza, né? E tem que existir os cuidados. Então, para nós é muito importante essas palavras que você deixou, que é exatamente isso, né? Para a continuidade é preciso cuidar. E não é porque macacos cresceu pela essa comunidade off-road em motos, que ela tem a obrigação de receber os mal-educados. E da mesma forma, os mal-educados que estão nessa irmandade, que estão fora desse objetivo hoje, que eles sejam lembrados, né, por esses herdeiros, que a gente vê muito, é uma prática de pai para filho, amigo para amigo, como você relatou, que ele traga esse espírito de liberdade, de irmandade, de confraternização. Né? Completamente, totalmente. Né? Então, isso é extremamente importante. Nós ficamos ainda com esse álbum para falar, o tempo voou, né? São quantas horas? Sei lá, quantas já. A gente tem que dar uma paradinha para abastecer, né? Então, a gente vai voltar aqui com mais vezes com outros personagens. E a gente já deixa de antemão o convite para o Boca, que aí nós vamos chorar de rir. Vamos. E vai ser... Nós vamos sair para o científico, para o maluco, né? E ali, ressaltando aqui que é um dos poucos arquivos, né? Foi do motocross, foi do pega, foi da pista. E de uma memória assim, fantástica. E ele presenciou fatos que ele conta, que ele sabe, que ele tem certeza que aquilo é uma coisa verdadeira que se passou. Então, faz o convite ali, ó. Fala lá, Boca. Boca, aguardamos você. Vai ser um prazer imenso, que eu tenho certeza, estou falando da minha parte, que sei que também o Alexandre vai dizer a mesma coisa, de você estar aqui para nós darmos continuidade a essa conversa. Tá bem? É isso aí. Vamos Forte que abraço. vamos. E apareça. Gente, então nós vamos encerrar com muita coisa para conversar, mas encerramos aqui mais um episódio. Obrigado, Jober. Eu que agradeço. Do ProsaCast do Ecomuseu do Off-Road, com o Joubert Guerra, que nos levou a uma verdadeira viagem, que é só um pedacinho da história do motociclismo, do Fora de Estrada de Belo Horizonte, de macacos. A gente tem muita coisa para falar ainda, muita coisa. Muito. Agradecemos demais por compartilhar essas memórias, nos lembrar a importância de preservar esses caminhos, personagens, histórias que formam a identidade da nossa comunidade, que é a comunidade off-road.
Então eu convido, se você gostou, né, não deixe de se inscrever no nosso canal do Ecomuseu do Off-Road. O nosso site tem muitas fotos. Essas fotos agora, com autorização dele, tem alguns passeios aqui na Serra do Cipó e muitas histórias a gente vai colocar, mas ele vai vir contar pra gente. Então deixamos também um convite especial para as empresas que puderem compartilhar isso, incentivar o nosso ProsaCast, para dar valor aos registros dessa cultura, para a gente poder registrar essas memórias. Essas memórias são orais, como vocês estão vendo aqui, não só de pessoas, mas de comunidades, de lugares, né? Então, que a gente precisa realmente de um patrocínio, de uma parceria, para que a gente consiga fazer esse projeto ir além, né? O ProsaCast vai ajudar a gente a registrar todo esse patrimônio material. A gente sabe que junto a gente consegue, né? Junto podemos manter viva essa história e levá-la cada vez mais longe. É importante que essa história oral seja registrada e divulgada. Divulgada, exatamente. O Ecomuseu segue registrando e valorizando a memória viva do nosso patrimônio cultural e até a próxima trilha ou o próximo podcast. Exatamente. Te agradeço demais. Eu acho que nós não falamos nem um pedacinho, mas já foi... Nós temos muito o que falar, né? Mas é o início de uma grande história. Para mim é uma satisfação, né, te conhecer através de um desses loucos que a gente vai trazer ele aqui. A gente vai tentar dar uma segurada nele aqui para ele não enlouquecer a gente demais, que senão nós vamos passar mal de tanto rir. Agradeço a sua contribuição pelo off-road, pela essa abertura dessa tradição da Perdida, de ter trazido todas essas histórias, de ter feito que essa comunidade cresça. Então, sim, você é um pioneiro do off-road, você é um dos nossos mestres conselheiros e é uma gratidão enorme te receber aqui. E é recíproco, viu? Que eu te falei. Com muita alegria, Alexandre. E disponível aí para poder ajudar o crescimento disso aí de uma maneira saudável. É isso aí. Pode contar comigo que eu vou estar aí. Bom demais. Vamos que vamos, que a gente já tem muito para conversar e muito para preservar ainda. Vamos sim. Obrigadão. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado a todos. Tem coisa demais pra gente falar, é muita coisa. Então, assim, se abrir esse livro, vai para um lado, se abrir aqui, vai para o outro. Então, muita coisa. Você vê que foi assim. Met a woman, got engaged, time passed, wedding day. Then my feet turned cold at the tone of those wedding bells. I felt bad, everybody got dressed up, but I knew I'd